Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Deixa eu primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Rodrigo Camargo, eu sou trainer de Scrum at Scale e queria falar para vocês bem-vindos, tá? À apresentação desse webinar online do Scrum at Scale, hoje. Em nome de toda a equipe do Scrum at Scale, eu gostaria de cobrir brevemente alguns itens. Primeiro, para fornecer a melhor experiência de audição, todas as linhas de áudio, exceto do apresentador, esse que fala com vocês, eu, serão silenciadas durante o webinar. Se a qualquer momento da apresentação você quiser fazer uma pergunta para a sessão de perguntas e respostas ou adicionar um comentário à discussão, utilize o painel de perguntas e respostas no seu console. E, finalmente, essa apresentação está sendo gravada e será disponível para reprodução sob demanda no site da Scrum at Scale e no canal do Scrum at Scale no YouTube em 24 horas. As visualizações ao vivo e sob demandas do webinars online do Scrum at Scale são elegíveis para um CEU da nossa empresa mãe, a Scrum Alliance. Esse webinar vai ter aproximadamente 30 minutos e no final desses 30 minutos nós vamos ter 15 minutos para perguntas e respostas que serão selecionadas ao final desse webinar. Então vamos começar. Bem, em apresentações gerais, né? Meu nome, como já falei para vocês, é Rodrigo Camargo, eu sou Scrum at Scale Trainer e também sou Licensed Scrum Trainer. Né? Passei por todas essas empresas que vocês estão vendo aí na tela. Geralmente se destaca para as pessoas o que eu fui fazer na Microsoft, né? E eu participei lá do projeto das Olimpíadas do Rio 2016. Também sou CSM, sou CSPO, sou Certified Agile Coach e sou Leader Coach. Tá? Essas duas últimas certificações são aqui 100% nacionais. Tá? Sou casado. Tá? Gosto muito de esportes americanos, possuo 2 gatos, né? E como vocês podem ver ali em cima à direita, eu gosto um pouquinho de action figures, ou se você preferir, e não tem problema nenhum com isso, pode chamar de bonequinho, né? Então tem uma coleção e eu realmente tenho esse aviso colado na lateral que informa as pessoas, olha, tome cuidado, né? Caso você quebre algum das minhas figuras, você pode se machucar. O que é o Scrum at Scale, né? O Scrum at Scale, ele é uma joint venture entre a Scrum Alliance, tá? E a Scrum Inc., que é onde cada um dos lados tem 50%, nenhum é majoritário. Então, eles têm que concordar em tudo que é feito, tá? Importante dizer que a gente tem treinamentos tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A gente já tem treinamentos na Índia, na Europa, Ásia. Realmente se tornou um treinamento global. E aí eu tenho uma foto aqui do lado do meu mentor, o Jeff Sunderland, agora em novembro passado. Vamos começar realmente a colocar conteúdo, né? Que imagino que é por isso que você esteja aqui. Né? Então, o que é valor de negócio? Né? Muitas pessoas procuram explicar isso, procuram justificativas, procuram desenvolver, colocar na parede o que é o valor de negócio dentro da companhia. Mas, basicamente, ele é a intersecção de 3 dimensões. O que você pode implementar, o que você vende e o que você é apaixonado por, aquilo que você ama fazer. Né? É importante, né, que você estime o ROI em nível de épico. Tá? Em vez do nível de user story. Tá? Então, qual é a fonte do valor que vai ser criada? Qual o esforço que será necessário para criar esse valor? E aí você colocando o ROI nos épicos, você vai conseguir colocar o que? Mais em cima aquilo que é mais importante, que vai te trazer mais valor, e aí você vai ter a sua lista de dependências. Tá? Muito importante, você precisa coordenar com o seu departamento financeiro. Lá fora isso está um pouco mais espalhado, aqui eu sinto um pouco de resistência para isso, mas vocês têm que entender o seguinte, o departamento financeiro de vocês pode ter certeza que sabe se a empresa está fazendo ou não dinheiro, sabe se o produto faz ou não dinheiro,
E ele vai te ajudar a saber, aquele experimento que você fez, deu o retorno real que você esperava? Tá? E pense neles como um aliado. Geralmente quem toma coragem de ir lá falar com o CFO, falar com o diretor financeiro, vai encontrar uma pessoa que está totalmente interessada em te ouvir. Opa, o Rodrigão veio aqui falar comigo para saber se a gente está fazendo dinheiro. Ele vai gostar disso. Afinal, o objetivo dele é fazer a empresa dar lucro. Se você ainda não está capturando o seu ROI, né, é importante que você comece a capturar. Tá? Essa apresentação vai estar disponível, mas o importante aqui é o seguinte, aqui estão alguns exemplos de métodos para você determinar o valor e indiretamente você vai descobrir o ROI. Eu não estou aqui para ensinar nenhum deles para você. Aqui é muito conhecido o Moscou, se você já está utilizando ele, ótimo. Mas se você não está utilizando nenhum desses métodos para capsular o seu ROI, você precisa pegar um tempo, ler algum desses rapazes que estão aqui e começar a utilizar um deles, porque senão você não sabe se você realmente está atingindo o valor necessário. Tá? Outro muito utilizado, tanto aqui quanto no mundo, é o Planning Poker, né? Aqui a gente basicamente, ou o Scrum Poker, a gente vai lá e pontua, né, como time o quanto custa, né? Mas aí é muito importante dizer que esse custa esforço para fazer aquela feature, né? Outra coisa, pense no custo de atraso. Quanto custa hoje eu não ter a feature disponível na mão do meu usuário? Se você não tem, vamos lá, se você pegar um celular hoje e falar assim, ó, não tem touch. Quanto custa o seu celular não ter touch hoje? Quanto custa o seu celular não conseguir baixar o aplicativo do Facebook, por exemplo? É um pouco disso, né? Então, pensa, aquilo que você quer desenvolver, aquela lista de demandas que você tem, passa item a item, olha para ele, quanto custa não ter isso aqui hoje, né? Isso vai ajudar você a priorizar as coisas, tá? E muito importante, vai revelar trade-offs, tá? Nesse caso monetários, econômicos, para você priorizar ou acelerar diferentes produtos, recursos, serviços ou até reorganizar o seu backlog. Tá bom? Outra coisa importante, valor por ponto impulsiona a melhora de tomada de decisão. Se você está utilizando uma das métricas lá para encapsular o ROI, e ROI é retorno de investimento, né? Você vai conseguir, eliminar a maioria das políticas internas pelo poder, as pessoas brigando simplesmente para ter poder. Sabe quando você tem dois diretores brigando, eu quero que faça o meu item, não, eu quero que faça o meu é mais importante. Se você tem muito claramente uma das métricas para encapsular, ó, cara, o seu é isso aqui, o seu é isso aqui. Esse aqui vale mais para a gente como companhia. Então isso vai evitar o pessoal ficar brigando, porque é evidente, os dois vão, não, realmente, esse é mais importante, vai dar mais dinheiro pra gente, nós vamos fazer esse primeiro. E o próximo é esse, e tudo bem. Incentiva os seus times a pensar em termos de caso de negócio, né? Qual o caso de negócio que a gente está desenvolvendo agora? E na minha experiência, isso também gera engajamento, né? Então faz a pessoa saber por que eu estou aqui, por que eu estou trabalhando nisso, por que a gente como empresa está aqui fazendo isso, né? Vai destacar os principais pressupostos e variáveis a se confirmar, porque na hora que você tem que colocar aqui, o que eu tenho que validar? E isso também vai ajudar, por exemplo, a você criar o que o pessoal chama muito de POC, né? Então, experimentos. Então, deixa eu colocar um pedaço dessa feature e ver o que acontece. Aí você faz o experimento, ninguém utiliza aquilo. Não, a gente não vai nem fazer o resto, não tem problema.
Ou, cara, a gente achou uma mina de ouro, vamos terminar, colocar isso aqui prioridade número 1. Tá? Suporta retrospectiva, que sempre é depois da ação, né, a fim de você melhorar o que? A precisão, ou seja, você acertar mais. Tá? E vai melhorar a capacidade de prever resultados financeiros. Volto a dizer, seu diretor financeiro, seu CFO vai amar isso, porque ele vai saber, putz, olha, eu consigo prever quanto de dinheiro eu vou gerar no próximo ano, no próximo mês. Tá? Taxa de sucesso de projetos. Tá? Isso aqui vem do Standard Group, é um relatório que chama Cause Report, esse é o de 2018, tá? Projetos tradicionais, mais ou menos somente 26% são bem-sucedidos, 53% parcialmente bem-sucedidos e 21% falha total, ou seja, não há entrega nenhuma de valor. Em projetos ágeis, né, a gente já sobe para 42% de sucesso, 50% parcial e somente 8% de falha total, né? E aí o que acontece é o seguinte, tá? Esses 58% que não atingiram sucesso, né, a gente considera frágil, ou seja, tem algum probleminha ali, ou seja, talvez você não esteja rodando totalmente o ágil de maneira correta. Tá? Por que as empresas têm dificuldade, então, para serem ágeis, né? Se você não consegue priorizar, pode escolher a ferramenta ágil, baixa o Gira, baixa o Trello, baixa o TFS, escolhe qualquer coisa. Coloca board Kanban, colore sua empresa, pinta quadro, né? Pede para o pessoal vestir agora, o pessoal de chinelo, croque, shorts, né? Quiser chutar o balde, deixa até aí de sunga, não importa. Tudo isso só vai fazer você se sentir melhor enquanto você falha. Se você não consegue entregar, né, qualquer ferramenta técnica que você tem, só vai te manter ocupado enquanto você continua falhando. E se você não consegue refatorar, e aí não é código, é a organização, para quê? Para se priorizar no que é importante, tá? Pode escolher qualquer estrutura de escala, pode ser Scrum Scale, pode ser qualquer uma das outras, que não vai evitar que você falhe. O Scrum at Scale, ele começa pela priorização, e aí a gente olha a regra de Pareto, né? Então, 25% do trabalho que os seus funcionários estão fazendo realmente é utilizado pelo seu cliente. 45% a gente diz que é story lixos, ou seja, aquilo que o cliente nunca ou muito raramente ele vai usar. E 30% é trabalho nebuloso. É o seguinte, o desenvolvedor, o funcionário está lá, não tem direção, né? Não está afim, né, de priorizar as coisas ele, não é responsabilidade dele, então ele inventa trabalho, né? Então basicamente isso traz valor zero para a empresa, porque é trabalho que não foi solicitado. Tá? E aí a gente precisa falar do Scrum de verdade, ou True Scrum. E o Scrum, mas veja bem, eu estou fazendo mais. O meu Scrum Master trabalha em 6 times, o meu Product Owner não está disponível. Não, a gente faz Scrum. Ah, tá bom, mas a gente não tem Product Owner, o Product Owner é do cliente. Então, o que vai acontecer é, o Scrum de verdade, você tem sempre sprints terminando com produto em funcionamento. Enquanto no Scrum, mas veja bem, a gente termina as sprints sem ter um produto em funcionamento, né? E aí a gente entra no 353 Scrum, que é o que é o Scrum de verdade, que é o core do Scrum. E aí é importante dizer que aqui eu não estou nem falando de escala, eu estou falando de um time. Tá? Então, um time Scrum, o básico do framework é você ter 3 papéis, que é o Product Owner, Scrum Master
e o Dev Team. 5 eventos, sendo esses a Sprint Review, Sprint Planning, Daily Scrum e retrospectiva. E aí é importante eu dizer que o refinement, né, ou grooming, ele não faz parte do core do Scrum, ele serve para preparar o backlog, né, para planning. Esse trabalho, ele originalmente está dentro da Sprint Planning. Mas o refinement permite a gente trabalhar o que a gente precisa antes da planning e assim não se comprometer. Por causa disso, ele é muito utilizado, mas ainda assim ele não faz parte do core. E por último, os 3 artefatos, que são Product Backlog, Sprint Backlog e incremento do produto. Tá? E aí, aprofundando um pouquinho, eu falei já do fragile ou frágil, o que é isso? Né? Então, assim, o frágil, ele no final das contas, ele é necessário. Só que ele é uma camada de transição. Então você começa com cascata ou waterfall, você vai para a camada de transição, porque você precisa começar a se tornar ágil, e aí em vez de você se tornar ágil, você se mantém nela e estabiliza, e aí você cai no que a gente chama de frágil. Então o que vai acontecer é, a sua hierarquia de gerenciamento tradicional, que você mantém, vai criar suas equipes de projetos. Né? Então eles vão lá e escolhem quem vai trabalhar naquele projeto, e depois desmonta a equipe. Os frameworks de escala nesse modelo, eles são utilizados para quê? Para fornecer andaimes. Tá? Aí você coloca andaimes na sua organização legada e a ideia é que você consiga evoluir. Só que em vez de você evoluir e tirar os andaimes, você mantém eles. Né? Não existe prédio pronto com andaime. O andaime é temporário. Tá? Então, esse momento, ele fornece o quê? Uma camada de transição que isola, né, a sua companhia a fim de você conseguir o quê? Alta performance no final. Né? E é importante dizer que burocracia ou mudança no gerenciamento geralmente comprometem ou destroem a implementação do ágil. É nesse momento que vem aquele diretor, vem aquele gerente, faz a pressão contra, estava no caminho certo, ele desvia e mantém de uma maneira que ele mantém o status quo. Tá? E a gente consegue chegar, né, no sustentável, que é, entre aspas, instalar o OS ágil, o sistema operacional ágil na empresa. Né? Então, assim, o que acontece? A gerência vai treinar os seus times para quê? Para se auto-organizarem e se autogerenciarem. Muito importante, os seus gerentes vão se tornar líderes. Os times vão se formar naturalmente contra o backlog priorizado. Se você tem um backlog priorizado, naturalmente você vai ver que as pessoas vão se colocar no time para executar a função delas. Tá? E aí você tem que pensar, os times estão organizados aqui de maneira que eles maximizam a produção, que eles são os mais performáticos possíveis, tá? E os líderes criam times virtuais. Isso aqui o pessoal conhece muito como no Spotify, né? As comunidades de práticas que eles têm lá dentro, os chapters, né? Inclusive criou-se o papel de chapter leader, tá? Que vão conduzir o quê? As comunidades dentro da empresa como um todo, tá? Guilda também é uma dessas comunidades. E a sua liderança vai refatorar a sua organização. Tá? Exemplos de empresas que conseguiram entrar nisso, Spotify, SAP recentemente, Salesforce, a Microsoft mudou muito nos últimos 5 anos, seguindo isso. Tá? E você precisa desenvolver a liderança nos gerentes que você tem hoje. Tá? Então, fornece uma meta clara para o time e, por favor, desafiadora, porque a gente, ser humano, quer ser desafiado. Tá?
elimina o débito técnico, ou seja, identifique e remove os resíduos que você tem na empresa, cria um plano de negócio que funcione, fornece o que o seu time precisa para trabalhar. Eu já trabalhei em empresas que o cara falou, estou 2 semanas aqui esperando uma máquina para trabalhar. É o básico, é fornecer água, ambiente, tudo que ele precisa para trabalhar e trabalhar bem. Tá? Remova os impedimentos dos times. Descobre qual a velocidade dos seus times. Elimina o débito técnico que está atrapalhando esses times. E muito importante, mantenha o seu Product Owner responsável, e aí é cabeça na guilhotina se não fizer, tá? Pelo valor entregue por ponto. E não, tá tudo bem, não, ele é o responsável pelo valor entregue por ponto. E mantenha os seus Scrum Masters responsáveis pela melhoria do processo. E essa precisa ser mensurável. Não pode ser, como a gente vê em muitas companhias, o processo está melhorando. Tá quanto? O quanto melhor? Não sei, a gente está sentindo que está... Não, tem que ser mensurável essa melhoria. E pela felicidade do time. E é importante dizer que o futuro é anti-cifrágil, né? Então, assim, a hierarquia vai existir? Vai, mas ela vai se tornar baseada em competência e habilitação. Ou seja, quão competente as pessoas são. E não o meu cargo. Eu sou analista de testes 18 ponto... Essas coisas que a gente vê, anomalias aí do mercado. Meu nível na organização isso não importa. Os times vão se auto-organizar o quê? A direção do produto. E os próprios times vão refatorar a organização, vão mostrar qual é a maneira de evoluir a organização. E a liderança vai aonde quer que a habilidade dela seja necessária. Né? Então, assim, onde o seu diretor provavelmente não virou diretor por coincidência, ele tem algum conhecimento. Ele tem que sair da sala e ir aonde o conhecimento dele é necessário. Tá? E o swarming, que é um pattern do Scrum Plop, torna a sua organização mais forte sob estresse. Empresas que passaram e chegaram nesse nível, a Zappos, que foi comprada pela Amazon, a Valve, a Morningstar, que é uma empresa que faz extrato de tomate, né? Desculpa. E fazendo extrato de tomate, eles conseguiram aparecer na capa da Harvard Business Review. Eu tenho certeza que muitos executivos aqui no Brasil se matariam para conseguir aparecer na capa da Harvard Business Review. E a chamada, se você abrir a revista, era a seguinte: primeiro, demita todos os gerentes. Rodrigo, então vamos mandar todo mundo embora que é gerente. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para você é: pega os seus gerentes e se transforma ele em líderes. E se eles não virarem? Aí você vai para a primeira opção, de mandar embora. Mas torna os seus gerentes líderes primeiro. Tenta. Tá? E aí, aqui já entrando em exemplos, né? A Saab utiliza Scrum at Scale e consegue escalar 2.000 pessoas em 1 hora e 15 minutos. Né? Como eles fazem isso? Né? Às 7h30 da manhã eles fazem a daily, como você já deve estar acostumado a fazer. Vai lá, todo mundo faz a daily no time deles. Às 7h45 eles fazem a daily do Scrum of Scrums. Às 8 horas eles fazem a daily do Scrum of Scrums of Scrums. Às 8h15 eles fazem a daily do Scrum of Scrums of Scrums of Scrums. E aí às 8h30 chega uma lista de impedimentos que estão atrapalhando os times de executarem o serviço deles, por Executive Action Team, que é um comitê onde há executivos, tá? Inclusive o presidente tem que estar aqui dentro, para serem resolvidas, ou a gente não vai conseguir entregar o produto ao final desse sprint. E como a gente consegue ver que isso é eficiente? A gente compara com o F-35 americano, né? E aí é importante dizer, o F-35 americano surgiu como uma aeronave de 5ª geração, o Saab Gripen surgiu como uma de 4ª geração e meia, e o que não falta hoje, após anos de desenvolvimento, é vídeo no YouTube
tanto de especialista quanto amadores, comparando os dois aviões tecnicamente, aí não é custos, falando, olha, eu não sei mais se o Gripen é 4ª geração e meia, eu acho que ele já é 5ª, porque o avião evoluiu. Mas o que mais importa aqui é comparar custo do programa, valores. Então, o custo acumulado do programa do F-35 americano está em 1,5 trilhões de dólares. O do Saab, da Gripen, é 15 bilhões. O F-35 já está 168 milhões acima do orçamento. Detalhe, foi adiado até 2022 porque em algum momento do projeto descobriram que precisa fazer testes integrados, sabe, integrar o sistema de um avião, algo totalmente imprevisível, né? O custo de um F-35 hoje está em 337 milhões de dólares. O custo de você comprar um Saab é 69 milhões, ou seja, mais ou menos aí 20,5%, 20,5% do F-35. Tá? E o mais importante, de acordo com a Jane's Aviation Weekly, que é um órgão extremamente respeitado, né, uma revista especializada em aviação e itens militares, o Gripen é a aeronave mais custo-eficiente do mundo, ou seja, meu dinheiro vale mais quando eu compro um Gripen. E como a gente sabe que eles resolveram o problema para escalar, a gente faz um teste bem direto e simples. Se a gente tem produto funcionando ao final de todas as sprints, temos. Você está alinhado com o segundo valor e aí troca software por produto. Produto em funcionamento mais do que documentação abrangente. Você está conforme o guia do Scrum? E você reduziu o seu custo de produção e seu time to market em 75%? Se responder tudo sim, você está agindo de maneira correta. E o livro do Jeff Sandler apresenta casos de estudos que você até pode comparar com o que você está fazendo. Tá. Aqui é um exemplo escalado da 3M. Né? Então a 3M dividiu a companhia, quando eles aplicaram Scrum at Scale, em áreas. Então aqui seria saúde, healthcare e assim por diante. Tá? Então aqui papelaria. E aí eles escalam os dois papéis, Product Owner e Scrum Master, até o último nível, onde a gente tem o Executive Action Team, que é a última parada de impedimentos do lado do Scrum Master, e o Executive Mat Scrum, que é o equivalente para o Product Owner. Os dois estão se sobrepondo porque existem pessoas que é interessante que participem dos dois. Tá? O que você pode notar aqui é porque a gente tem aqui essas caixas, né? Cinzas e a gente tem aqui na lateral vazada. Cinzas são áreas que não rodam Scrum totalmente, eles rodam Scrum adaptado. Né? Por quê? Porque não faz sentido falar para o pessoal de relação consumidor, advocacia, até o RH para rodar Scrum totalmente. Mas eles podem pegar algumas práticas. E esse pessoal do lado que são os times de infraestrutura e de conhecimento, porque eles estão vazados porque eles não sentam juntos. Eles são times virtuais. As pessoas sentam aonde for que elas forem necessárias. Então, a pessoa do time vai e senta no time que ele é necessário naquele dia para resolver o problema. Aí eu trouxe alguns exemplos de como ficam organogramas. Aqui a gente tem 5 Scrum com 19 times, tá? Trabalhando. Aqui eu tenho 3 Scrums com 38 times, e esse exemplo é o exemplo de uma companhia americana que trabalha com eletricidade, como fosse aqui a nossa ANEL, ou no Rio, bem, agora me escapou o nome da empresa do Rio. E aí, para juntar tudo isso, a última coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês é: vocês precisam entender sistema de operação duplo. A gente quer acelerar para quê? Para inovar, melhorar a produtividade, entregar aquisições, operação global, qualquer outro tipo de mudança estratégica, mudar a cultura, crescimento rentável, sustentável, né? Ó, o Guilherme Hoffman falou que é a Light, obrigado, a companhia de eletricidade lá no Rio. Mas a gente é impedido, ou seja, a gente está querendo ir para lá e puxa aqui, segura e traz de volta, né?
um número limitado de agentes de mudanças, silos dentro da companhia, regras e procedimentos, pressão para trazer resultados e complacência ou ainda comprometimento insuficiente das pessoas. Tá? Como a gente soluciona isso? A gente aplica o sistema de dupla operação, ou seja, a gente coloca em um lado a hierarquia tradicional e do outro uma rede de times. Tá? Isso aqui funciona tão bem que a HP se dividiu, né, e no ano seguinte deu lucro. Os dois lados que se dividiram da companhia. Mas a gente tem exemplos mais próximos disso, né? Hoje os bancos, os grandes bancos do Brasil, eles estão quase todos injetando dinheiro em companhias que trabalham de maneira de rede de times e estão mantendo toda a hierarquia deles, como já existe, e somente injetam dinheiro e não influenciam no que a nova empresa vai fazer. Porque em algum momento aquela empresa vai ter novas capacidades que o banco não tem e tende a substituir a empresa existente, ou ainda ser incorporada e aquelas práticas entrarem. Mas nesse momento você divide, e aí você não tem um problema, por exemplo, de aquele diretor que, o meu é mais importante. Não, porque é uma empresa nova. E a gente tem um fluxo de transformação, que é o último item que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Que são 10 passos para você conseguir aplicar o Scrum at Scale. Então a gente busca os problemas, prioriza iniciativas, cria um Executive Action Team, depois cria um Executive Mat Scrum, e aí você entra num fluxo, né, uma roda constante que é treinar modelo de referência, formar times em volta do backlog, entregar todo sprint, revisitar as prioridades da corporação a cada trimestre, e aí você volta, treina o seu modelo de referência. Né, até que você consiga o que aplicar Scrum em toda a sua corporação. Então, e aí agora eu vou abrir para perguntas e respostas para vocês, tá? Mas antes a gente tem aí as próximas turmas de Scrum at Scale vão ser dia 8 de março e dia 28 de abril. As duas turmas são aqui em São Paulo, na sede da Máximos em Pinheiros. Tá? É um local de fácil acesso, a gente tem uma excelente infraestrutura. E para a turma de 8 de março a gente está com um código especial, tá? Que é o webinar S/S2020, tá? Que a gente está colocando aí 15% de desconto sobre o valor de Early Bird. Tá? A gente está com um probleminha lá no site, então pelo celular você não consegue fechar, né? Então tem tanto aqui o link se você quiser ir direto, mas se você escanear aqui o QR Code vai abrir o site, só que por enquanto a gente está com um problema no site para celulares. Aqui eu estou deixando para vocês também o meu contato, se você escanear esse QR Code, você vai ter acesso ao meu e-mail, meu LinkedIn, e também tem o link do meu LinkedIn ali em cima, tá? E a gente também vai ter turmas aí de LSM e de LSPO, que é licença de Scrum Master, ou seja, uma turma de Scrum Masters, e licença de Scrum Product Owner, que é uma turma para Product Owners. Tá? Aplicando esses conceitos de 353 Scrum, de Scrum de verdade. Tá? Todos esses cursos, tanto Scrum at Scale quanto LSM e LSPO, são 2 dias, 16 horas. Tá? E a gente tem aí, em dia 4/5, né? A gente vai ter uma turma que é tanto LSM quanto LSPO, e aí a vantagem é, em vez de você ter que fazer 2 cursos separados de 4 dias, você faz um curso de 3 dias e retira as 2 certificações, tá bom? Agora deixa eu ver aqui quais perguntas nós temos. Vamos lá. Tá aqui. O Guilherme Hoffman está perguntando aqui o que é Bloatware. Bloatware é aquele tipo de coisas que já vem instaladas. Então, por exemplo, a maneira mais fácil, né, de colocar, tá? É você colocar da seguinte maneira. Celular, sabe?
que se você já utilizou Android, Android puro é sem nenhum aplicativo. Sabe quando você compra um celular na Claro e vem aquele aplicativo da Claro? Isso é bloatware, é coisa que você não precisa, que você não queria, que veio instalado sem você ter vontade. Tá? Então a gente faz um paralelo aí com aquelas coisas que existem hoje na empresa que não tem utilidade, você está levando junto, porque a empresa é daquele jeito, né? As pessoas falam, não, é assim que a gente sempre fez, né? E na realidade você não precisa daquilo, tá? Próxima pergunta aqui, o Luiz Gustavo. Após a lista de impedimentos serem avaliadas pelo comitê de executivos, pós-Scrum of Scrums of Scrums of Scrums, qual a sua recomendação para fazer o fall down para os times de forma eficiente e rápida? Tá. Quando você tem o comitê de executivos, tem várias abordagens para isso, tá? Mas que eu gosto mais e que a gente tem visto obter mais sucesso é a seguinte: o EAT ele tem um board de impedimentos, tá? Então, literalmente um board mesmo, to do, doing, done, tá? E aí o pessoal coloca um item a mais que eles chamam de smashed, ou seja, em tradução livre aqui, arrasamos. E a ideia é que é um definition of done done, ou seja, eu tô de fato entreguei, e aí é o seguinte: o impedimento ele volta para o time com a solução sugerida, né? Ou o que foi feito para resolver aquilo, e o time aprova. Ou seja, se o time não aprovar, volta para o to-do. Se o time aprovar, ele vai para o smash, ou seja, a gente arrasou e conseguiu atender a necessidade daquele time. Tá? O que eu acho legal disso, coloca o executivo como centro do processo, né? E permite resposta para os times de falar, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. E isso tem que ser natural. A gente tem um case da Toyota, está público no site do Scrum Scale, que fala o que aconteceu lá dentro, que esses impedimentos chegavam no board, aí de repente à noite sumiam. E aí eles foram, por causa disso, analisar o que está acontecendo aqui que esses impedimentos somem. E aí eles acharam um problema muito maior, né? Do que eles estavam esperando. Não era só uma questão de ali de transformação organizacional, de utilizar Scrum Scale. Existia uma cultura do medo por causa disso. Tá? Vale muito a pena pesquisar isso. Tá? Vamos para a próxima. O Danilo Jesus perguntou aqui como alinhar dependências entre squads de forma eficiente e como dividir entre times de desenvolvimento essas dependências cross squads ou entre squads, né? Então não existe nesse caso uma receita de bolo, tá? Posso dar um exemplo, mas existem várias maneiras de lidar com isso, tá? Geralmente, quando você coloca a estrutura, a ideia é, os times, quando vão escalando, eles têm que fazer um sentido. Né? Então, você não vai colocar o pessoal que trabalha lá na 3M com saúde no primeiro nível de escala para falar com o pessoal que desenvolve post-it, o time de post-it. Não faz muito sentido. Tem que haver uma coesão, né? Então a ideia é a seguinte: como você tem times ali que fazem um trabalho que pode ser, dependendo de como você estiver escalado, pode ser o produto, eles têm capacidade de fazer coisas parecidas ou até iguais, tá? Então como você vai dividir os itens? Você tem os Product Owners, né? Então você tem o nível já de time e você tem o próximo nível. Quando você estiver no nível mais em cima, o Product Owner, que pode ser até, a gente chama de Chief Product Owner, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai dar em nível de épicos o que ele precisa. O Product Owner embaixo vai quebrar. Se tiver mais um nível, o próximo quebra ainda mais. E aí, nesses níveis de discussão, vai se resolver como vai se dividir. Tá? Outra maneira geralmente os times têm muitas dificuldades para trabalhar com bugs, né? Estouro o meu espaço, né? Ou seja, eu não tenho um buffer, e é importante utilizar o buffer dentro de uma sprint para você conseguir agregar os bugs.
E aí, se você tem times próximos trabalhando, você manda para um time, o Product Owner fala, olha, esse é o melhor time para executar, mas ele não tem mais buffer. Sai desse time e vai para o outro. E assim você soluciona esse problema. Vamos ver o que mais. A gente tem espaço para mais uma pergunta. O Eric perguntou se a gente tem empresas rodando Scrum at Scale by the Book no Brasil. Eric, by the Book, eu acredito que hoje, eu posso te garantir, eu sei que tem uma startup, tá? Na verdade, desculpa, tem duas startups, tá? Isso eu posso te dar certeza. Tínhamos mais uma, mas infelizmente eles mudaram a direção. Empresa grande hoje no Brasil, eu não tenho conhecimento de nenhuma que está rodando by the book, mas a gente tem empresas que a gente está conversando para começarem a rodar, e eu sei de algumas empresas grandes, tá? Inclusive uma de Campinas, tá? Que está começando esse processo agora, de 6 meses para cá, e aí a gente deve ver resultados aí durante esse ano. Ah, vamos aqui, o Gonzalo mandou uma pergunta. Deixa eu ver aqui onde está. No momento em que a agilidade e a transformação está meio banalizada, você traz foco para aquilo que é importante, métricas e resultados financeiros. Esses são os itens relevantes e grandes esquecidos no mercado. Como você enxerga a evolução do mercado e as empresas em 2020? Olha, Gonzalo, particularmente eu acho que esse é um ano de mudanças, né? Eu acredito que a gente teve aí ano passado no Brasil, tá? Um ano de estabilização. E existe nesse momento uma grande expectativa das empresas de crescimento, tanto do país quanto delas, né? Então, você vê muitas empresas procurando, a gente está vendo muito mais vagas de Scrum Master, Product Owner, Agile Coaches, tá? Mas a minha visão é que hoje faltam agentes de transformação, desculpa, para preencher as vagas que estão abertas no mercado, tá? E aí, qual o problema disso? A gente tem pessoas entrando e aplicando transformações parciais, né, o frágil, mas mesmo assim, tá, eu acredito que os agentes de transformações certos vão esse ano apresentar resultados de crescimento bem significativos nas empresas que eles estão, tá? E essas empresas devem se tornar exemplos, tá? Outra coisa que eu acredito que vai acontecer, não vou citar nomes porque é uma opinião particular minha, eu acho que alguns queridinhos hoje, aí que a gente fala de startups no Brasil, não sei se esse ano, mas eu acredito que nos próximos 5 anos vão ter problemas e o motivo disso essas empresas não estão gerando dinheiro, não conseguem virar a chave, né? Ou seja, eles não conseguem parar de gastar dinheiro, que é a justificativa deles hoje para crescer, e aí começar a ganhar. E eles estão em meios, né, todas essas empresas que eu estou falando, eles estão em meios onde existem já concorrentes muito grandes que são considerados tradicionalistas, antigos. Só que todos eles estão se mexendo, esses concorrentes. Então a tendência é esses concorrentes também adquirirem essas capacidades que essas empresas já têm, e elas vão parar de ter um diferencial. Parando de ter um diferencial, elas não vão conseguir novos clientes, e aí a tendência é acontecer exatamente o que a gente viu acontecer agora no final do ano passado com a WeWork. Ou seja, a empresa está super valorizada por causa de rodadas de investimentos, e a ação vai despencar porque a empresa não faz dinheiro, né? Então foi por isso que eu escolhi o tema de falar, precisamos falar de resultados financeiros, tá? E aí com isso, eu queria fazer as últimas considerações aqui, tá? Desse webinar para vocês. Tá aqui.
né? Então, assim, a gente chegou ao fim do nosso horário para o evento de hoje, tá? Mas se você quiser saber mais sobre o Scrum at Scale, você pode visitar o site do Scrum at Scale, tá? E a gente tem, obviamente, mídias sociais, tá? E mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês, né, pela paciência e pelo tempo de passar esses 45 minutos agora às 19 horas. Eu sei que todo mundo tem família, né? E eu gostaria de desejar um ótimo final de dia para todos vocês. Muito obrigado e até breve.